oração. Então, que todos possam se sentir bem-vindos aqui na presença de Deus, que todos possam se sentir acolhidos pelo Espírito Santo nessa noite. E hoje nós vamos estudar sobre um tema muito importante para nós, tanto individualmente, como em igreja, como distrito, e que o Espírito Santo possa nos ungir, possa nos mudar a cada dia para seguirmos o seu ideal. Então vamos orar para nós começarmos o culto de hoje, a mensagem de hoje. Senhor Deus, agora, Senhor, te pedimos que o Senhor nos esvazie de tudo que possa nos atrapalhar de entender a Tua palavra e de aplicar essas lições para a nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a pedir a unção do Teu Espírito Santo em nossa vida a cada dia, para que Ele nos transforme, para que Ele nos guie e nos habilite a cumprir toda a Tua vontade. Abençoa cada pessoa que está aqui reunida pelo Zoom, de forma online, e que Teu Espírito Santo só fala através de mim e toca o coração de cada um de nós. Transforma-nos, usa-nos, no Teu Filho Jesus. Amém. Então, irmãos, a mensagem de hoje vai tratar sobre a questão da adoração, e também do nosso testemunho, e também da nossa vontade de levar o Evangelho para as outras pessoas. Para isso, eu quero convidar os irmãos para abrirem a Bíblia em Gênesis 11, e vamos ler do versículo de 1 a 4, os versos de 1 a 4. Gênesis, capítulo 11, versos de 1 a 4. Essa é uma história bastante conhecida na Bíblia, nós já lemos várias vezes, mas é importante a gente sempre extrair algo novo de cada história que a gente lê. E essa história aqui fala sobre a Torre de Babel. Então vamos ler aqui do verso de 1 a 4. Diz o seguinte: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como a planície da terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, vamos entender primeiro quem eram essas pessoas. No verso 2 diz assim, que partindo eles do Oriente, eles quem? Se a gente vê aí o capítulo 10, versículo 32, nós vemos que essas pessoas eram os descendentes de Noé. Mais precisamente, eram descendentes do filho de Noé, o filho mais velho de Noé, o filho Cã, e eles eram descendentes de Cã. E mais tarde nós vamos ver o que essa descendência de Cã implicou nas decisões deles futuramente. Mas vamos nos concentrar no que eles queriam fazer. Eles foram para essa terra na planície de Siná, na planície da terra de Siná, que era perto lá de onde era o Jardim do Éden, era um pouquinho mais para frente. E ali eles se reuniram e tiveram uma ideia. Vamos fazer uma cidade, vamos fazer uma torre bem alta, que chegue até os céus, e que nosso nome seja célebre pela terra e que não sejamos espalhados por ela. A princípio, se a gente olhar assim, a gente não vê assim, muita coisa errada. A gente não vê que existe uma maldade nisso aí. Eles não dizem assim, vamos roubar, vamos matar, vamos fazer o que Deus não gosta. Eles não dizem isso. É para fazer uma cidade, fazer uma torre alta que chegue até o céu, que sejamos famosos e que não nos espalhemos pela terra. A princípio, não parece ser uma coisa errada. Embora seja uma coisa assim que exalte o orgulho deles, uma coisa que exalta o orgulho deles, mas não é uma coisa assim necessariamente errada do nosso ponto de vista. Mas se a gente for prestar atenção, se a gente for levar outras coisas em consideração, as outras passagens da Bíblia, a gente vê o quanto eles estavam errados. Primeira coisa, eles queriam não ser espalhados por toda a terra. Mas qual era o ideal de Deus? Vamos voltar lá para Gênesis, capítulo 9, verso 7. Aqui Deus fez uma aliança com Noé e sua família assim que eles saíram da arca. E qual foi a ordem de Deus? Mas
sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Então, a ordem de Deus para Noé foi basicamente a mesma ordem que Deus deu para o casal Adão e Eva, assim que Deus acabou de criá-los lá no Jardim do Éden, para eles crescerem, multiplicar-se e encher a terra. E Deus repetiu essa ordem através da descendência de Noé até chegar nessas pessoas. Mas o que aconteceu? Esses descendentes de Noé, através do seu filho Cã, dessas pessoas que chegaram aqui na terra de Sinai e decidiram construir essa torre, com o passar do tempo eles foram ignorando a voz de Deus, ignorando até a existência de Deus e a proteção dele para Noé e sua família lá no dilúvio. Então por eles negarem a existência de Deus, negarem a proteção de Deus, eles ignoraram também esses ensinamentos, esses avisos. E assim eles decidiram ficar num lugar só. Decidiram ficar ali, formarem uma nação e ficarem ali num lugar só, conquistarem notoriedade ali, conquistarem fama, construir uma cidade e construir uma torre. O que é que isso implica? Por que que isso se torna algo negativo? Primeira coisa, porque eles estão desobedecendo a ordem de Deus. Segundo, essa ordem de Deus para eles povoarem e encher a terra era para levarem também a mensagem de Deus, para eles levarem consigo o temor a Deus. Mas o que aconteceu? Com o passar do tempo, essas nações foram aderindo à idolatria, foram deixando Deus de lado. Então eles ficaram ali, eles queriam fazer uma nação unificada, e ali eles queriam construir uma espécie de império, e ali eles queriam ser famosos e no futuro começarem a dominar as outras nações. E quem conhece de história sabe que ao longo da história, ao longo dos tempos, isso ocorreu, isso aconteceu várias vezes e os resultados não foram bons. Vários povos que quiseram dominar os outros e sempre acabou em guerras, em morte, em desgraça. E como Deus não queria que isso acontecesse logo no começo do planeta Terra, então aconteceu essa história que nós estamos vendo hoje. Então, aí já está um grande erro, querer se espalhar por toda a Terra. E outra coisa, tornar célebre o seu nome. Eles queriam fama. Eles não queriam ser canais de bênção para as outras pessoas, eles queriam ser fama, eles só queriam ser aclamados pelas nações ao seu redor. Eles buscavam exaltação própria. Isso é um erro muito grave para quem quer ser um servo de Deus. Principalmente esse povo e as outras pessoas da descendência de Noé, que eram para ser condutores de luz. É para levar a mesma mensagem que Deus deu a Noé, é para eles levarem adiante. Mas esse povo deixou o Deus de Noé e preferiu a fama. E por fim, eles queriam construir uma cidade para eles morarem e uma torre que chegasse até o céu. Por que essa torre? No tempo da Babilônia, no tempo dessa época aqui, da Mesopotâmia, essas pessoas eles gostavam de construir templos em formato de torre, que eram chamados de zigurates. Lá podia ser um local de habitação, pessoas poderiam morar ali, como também era um templo onde eles adoravam os deuses deles, e era chamado de portais dos deuses, que esses sacerdotes entravam lá e entravam em contato com esses deuses. E quem estuda a Bíblia sabe quem eram esses deuses, o que eles realmente representavam. Então, essa torre era tanto como uma forma de idolatria para adorar esses deuses falsos, como também era uma espécie de refúgio para que aquela nação ali, que estava morando ali naquela terra de Siná, fosse se abrigar em um outro dilúvio. Se acontecesse outro dilúvio, outra catástrofe na terra, eles teriam onde se abrigar. Mas já vi, se não é uma coisa boa, eles estavam pensando no seu futuro? Não. Por que isso é uma coisa ruim? Vamos voltar lá para o capítulo 9, verso 11. Diz assim, Deus dizendo, estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Então Deus já deixou claro, não vai ter mais dilúvio. Não vai ter mais uma catástrofe que destrua a terra toda. E mesmo que houvesse, Deus iria protegê-los se eles fossem fiéis a Ele. Mas o que é que esse povo fez? Esse povo se adiantou à promessa de Deus. Esse povo não confiou na aliança que Deus fez. E disse assim, então, já que Deus não existe, já que nós adoramos outros deuses, vamos construir uma cidade aqui, vamos viver aqui e vamos construir essa torre,
que caso aconteça outro dilúvio, a gente vai se abrigar nela e tem nossos deuses para nos proteger. Então aquela torre era um lugar de idolatria, era um lugar que representava a confiança que eles depositavam não em Deus, mas sim nos deuses. Então você percebe o quão terríveis eram essas ações desse povo de Siná. Agora, por que esse povo era assim? Por que esse povo no futuro se tornou da Babilônia que a gente conhece? Aquela Babilônia que escravizou o povo de Deus lá na terra de Judá, que levou o povo escravo, o povo que perseguiu o povo de Deus, a nação que perseguiu o povo de Deus ao longo dos tempos. Por que essa gente aqui da terra de Siná se tornou no futuro uma nação tão rebelde contra Deus? A resposta está um pouquinho antes, em Gênesis 8, ou melhor, Gênesis 9, versos de 20 até o 27. Vamos ler aqui. Isso aqui é um episódio da família de Noé depois do dilúvio. E olha o que diz. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, e seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas terras de Sem, e Canaã lhe seja servo. Então, só explicando aqui. Noé, assim que ele teve aquela experiência do dilúvio, Noé foi fazer o trabalho que ele gostava de fazer, que era ser lavrador. Ele fez uma vinha, fez o suco da uva da vinha, se alegrou muito porque a vinha estava produzindo, bebeu até ficar bêbado, e ele ficou nu na sua tenda. Aí esse filho Cã, que eu disse que era o mais velho, mas a Bíblia esclareceu que era o filho mais novo, Cã entrou na tenda e percebeu que o pai estava nu, ele viu a nudez do pai e foi contar para os 2 irmãos. Os 2 irmãos, sendo mais sensatos, mais prudentes que ele, foram de costas, sem ver a nudez do pai, e cobriram ali para ele não ser envergonhado perante as pessoas. Quando o pai recobrou a consciência, ele foi e amaldiçoou o filho de Cã. Davi, por que ele não amaldiçoou o próprio pai? Nós não sabemos, mas isso pode significar que Noé estava desferindo ali uma sentença contra a descendência de Cã. Se eles continuassem nesse caminho de não ter esse discernimento, essa prudência que vem de Deus, se eles continuassem seguindo aquela mesma atitude que Cã teve, eles seriam escravos dos descendentes dos outros 2 filhos de Noé, que eram Sem e Jafé. Eles seriam inimigos do povo de Deus. Por isso, o filho de Cã se chama Canaã. E os descendentes de Canaã foram aquelas nações que moravam lá na Palestina, que era o lugar, era a terra prometida, onde o povo de Deus deveria morar e expulsar aquelas nações de lá. Aquelas nações eram os descendentes de Cã, que Noé profetizou que eles seriam escravos, eles iriam ser sempre inimigos do povo de Deus. E entre os filhos de Cã, que era o filho de Noé, teve um que era Cush, e o filho de Cush era Nimrod, e Nimrod era o rei desse povo aqui da terra de Siná. Então, se você quiser entender as histórias da Bíblia, você tem que vir para esse início aqui, de Gênesis, de Êxodo, porque aqui está o início das nações, aqui está o início que explica tudo o que acontece na Bíblia. Então, só para a gente esclarecer. Então, esse povo aqui da terra de Siná era descendente de Cã, e foi daquela família que recebeu a maldição de Noé. Davi, mas quer dizer que eles recebiam essa maldição e não tinham mais como mudar essa maldição, esse destino deles? Podiam. Teve algumas nações, que no futuro, elas se tornaram aliadas do povo de Deus e se arrependeram dos seus pecados. Algumas, mas não todas.
Mas esse povo aqui da terra de Siná era descendente de Cã e havia esquecido a promessa de Deus. E interessante, essa torre que eles fizeram, que o povo de Siná fez, era uma torre para invocar os deuses falsos. Eles vinham, desciam e falavam com eles. Mas, curiosamente, o próprio Deus desceu. Mas o que foi que ele fez? Vamos ver do verso 5 até o 9. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Então realmente Deus desceu, mas Deus desceu para exercer juízo contra aquele povo. Deus viu que daquele jeito que eles iam cometendo aqueles pecados, eles iriam, não teria fim, eles iriam no futuro, eles iriam se tornar um império e iam oprimir, iam ser muito malvados, eles iriam atacar o povo de Deus logo no seu início. Então por isso que Deus desceu para exercer juízo. Mas já viu o que essa história tem para dizer para nós? Se você olhar bem os desígnios, os objetivos desse povo aqui no início, você percebe que algumas das características deles parecem muito com as repreensões que Jesus deu à igreja de Laodiceia. Vamos ver de novo? Eles queriam uma cidade e uma torre cujo topo chegasse até o céu. Por quê? Para eles adorarem os ídolos e também para eles se refugiarem do dilúvio. Isso implica desobediência, idolatria e falta de confiança em Deus. Então, se a gente parar para analisar a nossa vida, Deus já prometeu que Ele nunca vai nos deixar. Deus já nos prometeu que Ele vai nos proteger e vai atravessar conosco o vale da sombra da morte. Mas será que alguma vez a gente já a gente já se pegou pensando em a gente resolver nossos próprios problemas sem precisar da ajuda de Deus? Será que alguma vez a gente já ignorou que Deus pode nos ajudar, que Deus pode e Ele está ali do lado da gente? A gente desconfiou da proteção de Deus e a gente tentou resolver pela gente mesmo? E por isso, a gente também já procurou em outros lugares a ajuda para nossas dificuldades? Era isso que o povo de Siná estava querendo fazer. Deixaram de lado o Deus da proteção, o Deus do amor, e foram procurar esses deuses falsos para eles se iludirem. E eles queriam mais, eles queriam ser célebres, eles queriam ser famosos. Eles queriam ter uma imagem boa, eles queriam ser reconhecidos. E muitas vezes a gente vai mal espiritualmente por dentro, mas quer que os outros pensem que a gente está indo bem, que a gente está prosperando espiritualmente. E isso parece muito com o que Jesus repreendeu a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3. Que a igreja dizia: estou rica, estou abastada e não preciso de nada. Então isso é para a gente refletir, tanto individualmente, como nós como igreja, e principalmente nós como distrito. E por último, e isso tem a ver com a nossa missão. Eles não queriam se espalhar pela terra para povoar, para levar a crença de Deus para frente. E nós? Será que nós também estamos correndo esse risco de ficar estagnados, de não querer expandir os nossos limites da nossa pregação e também desenvolver nossos dons? Será que é isso que nós também estamos querendo fazer? Então, é importante a gente sempre ter em mente que nós devemos seguir a vontade de Deus, que é importante a gente confiar na proteção de Deus e é importante a gente também não ficar estagnado num só local. É importante a gente expandir, é importante a gente desenvolver as habilidades que o Senhor nos deu para a gente cumprir a missão. Então a história da Torre de Babel acaba aqui, no capítulo 11. Mas aí vem o capítulo 12. Vamos ler o capítulo 12, verso de 1 a 3. E aqui agora a gente vai ver o outro lado. Aqui eles fizeram uma torre para se engrandecer.
Agora, o que é que essa pessoa aqui fez para adorar o nome de Deus? Vamos ler Gênesis 12, versos de 1 a 3. Diz assim. Deixa eu só beber água aqui. Gênesis 12, de 1 a 3. Diz assim. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você percebe que tudo que o povo de Siná queria fazer por conta própria, Deus prometeu que ia fazer para Abraão, se ele confiasse nele, se ele obedecesse a palavra dele. Isso é uma coisa muito importante. Tudo que as pessoas procuram de fama, de reconhecimento, de prosperidade, tudo isso vai acabar em confusão, tudo isso vai acabar em destruição, assim como aconteceu com o pessoal da Torre de Babel. Mas para aqueles que confiam em Deus, Deus promete isso, se a gente for fiel, se a gente for obediente. Deus prometeu que de Abraão ia sair uma grande nação. E Deus prometeu que ele ia engrandecer Abraão. E ao invés de ficar estagnado num só lugar, Abraão ia sair da sua terra, ia para a terra que Deus ia mostrar, e através de Abraão, todas as famílias da terra iam ser abençoadas. Então você veja, Deus não quer que a gente seja, Deus não precisa que a gente seja famoso, que a gente seja reconhecido, ou que a gente faça uma imagem, uma fachada para as outras pessoas. Deus quer que a gente seja bênção. Deus quer que a gente traga luz, que a gente seja a luz do mundo para as pessoas, que a gente seja o sal da terra. E foi isso que Abraão fez. E vamos ler aqui o verso 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Então Abraão foi obediente, Abraão foi. E agora que eu quero chegar na outra parte, que é para fechar o contraste entre Abraão e o povo de Siná. Vamos ler aqui do verso 6 até o 8. Diz assim: atravessou Abrão a terra de Siquém até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão o quê? Um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e ali edificou o quê? Um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Você percebe que Abraão estava sempre em movimento, e onde ele parava, ele fazia o quê? Um altar. Então você está vendo a diferença? Onde aquele povo queria ficar estagnado para eles prosperarem, eles queriam fazer uma torre para eles se engrandecerem. Mas para louvar o nome de Deus, Abraão não ficava num só lugar. Ele ia para vários lugares e construía altares para ele testemunhar do Evangelho para todas as pessoas que entrassem em contato com ele. Então você está vendo? Deus prefere que a gente habite em tendas, mas que construa altares e testemunhe do nome dele, do que a gente faça cidades e torres que cheguem até o céu, mas que a gente seja desobediente e não vive de acordo com a vontade dele. E Abraão, onde quer que ele ia, ele construía esses altares. E se a gente prosseguir na história, a gente vê em vários capítulos, Abraão, toda vez que se encontrava com Deus, que adorava o nome de Deus, Abraão fazia um altar e louvava a Deus. Fazia um altar e adorava a Deus. E a última coisa que eu quero chamar a atenção aqui, é que Abraão edificou um altar e invocou o nome de Deus. O que é invocar? O que você acha que é invocar? Invocar não é pedir, invocar não é pedir um favor, assim, chamar. Invocar não é chamar. Invocar é clamar, é pedir ajuda, é quando alguém está acidentado na sua frente e você chama o SAMU para vir atender aquela pessoa. Você está chamando aquela pessoa para vir em socorro, para vir em proteção, para vir em auxílio diretamente para ajudar você. Então, toda vez que Abraão adorava, toda vez que Deus aparecia a Abraão,
Abraão fazia um altar de sacrifício para Deus e invocava, ele pedia, ele suplicava a presença de Deus que continuasse na vida dele. E esse sacrifício, ele oferecia o melhor que ele tinha. Então, irmãos, só nessa história de Abraão a gente descobre lições muito importantes. Primeiro, que a gente seja obediente a Deus. Segundo, que a gente amplie a nossa área, que a gente vá sempre buscando pessoas para a gente falar de Deus, falar de Cristo. E que a gente não queira ser famoso, ser reconhecido, mas que a gente busque na simplicidade e na humildade do nosso coração, buscar a presença de Deus, invocar a presença de Deus em nossa vida, para que as outras pessoas possam sentir esse testemunho e que a nossa vida seja um sacrifício. E é isso que eu quero continuar falando com você, lá no Salmo 116, verso 17. O que é esse sacrifício? Qual é a essência do sacrifício a Deus? O povo de Israel fazia vários sacrifícios de sangue, sacrifício de cordeiros, de bois, mas qual era o sacrifício que Deus mais se agradava? Qual era o sacrifício que mais enchia o coração de Deus de alegria? É esse aqui, Salmo 116, verso 17. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças. E o quê? E invocarei o nome do Senhor. Então, ao adorar a Deus, ofereça um sacrifício de ações de graça, ofereça gratidão a Ele e invoque o nome de Deus. E para encerrar, já que hoje a gente não oferece mais sacrifício de animais, como deve ser o nosso sacrifício? Vamos para Romanos 12, verso 1, para a gente encerrar a nossa mensagem de hoje. Romanos 12, verso 1, lá no Novo Testamento. Para quem sabe de cor, já vamos começar a ler aqui. Para quem não sabe onde é no Novo Testamento, os livros Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, aí vem Romanos. Romanos, capítulo 12, verso 1. E lá diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então a gente não precisa mais fazer um altar de pedras e oferecer um animal ali para Deus. Que a nossa vida, que o nosso estilo de vida seja um completo sacrifício. O que é sacrificar? É dar o melhor que você tem nas mãos de Deus, como um gesto de gratidão pelo que Ele dá em sua vida. E que ao ver e ao fazer isso, que as pessoas ao seu redor possam ser testemunhas da operação que Deus faz em sua vida, de como você adora verdadeiramente o nome de Deus, e assim como foi com Abraão, que você possa ser uma bênção, que em você sejam benditas as famílias da sua igreja, que através de você sejam benditas as famílias da sua rua, e que através de mim, as pessoas que têm contato comigo também possam ser abençoadas. E que Deus possa operar essa mudança no meu coração, no seu coração, no coração da sua igreja, no nosso coração como distrito. Então vamos orar, vamos pedir a proteção de Deus, a companhia dele, restante dessa noite. Senhor Deus, agora, Senhor, finalizando essa mensagem, queremos dedicar o nosso coração a Ti. Queremos sacrificar o nosso eu, sacrificar tudo no nosso melhor, entregar em Tuas mãos nossos dons para que o Senhor use, para que assim como Abraão possamos ser luz, possamos ser testemunhas e possamos ser bênção para as pessoas. Que nós não sigamos o exemplo das pessoas lá da terra de Siná, que tentaram se engrandecer, tentaram conquistar prosperidade apenas por eles mesmos, sem buscar a tua ajuda. Nos ajuda, Senhor, a depender de Ti. Nos ajuda a depender do Teu amor. Nos ajuda, Senhor, a não buscar em outros lugares a ajuda, buscar em outros lugares algo para saciar o nosso vazio. Nos ajuda a preencher esse vazio apenas contigo. Porque somente assim, somente dessa forma, estaremos oferecendo a nossa vida como sacrifício a Ti, podemos ser canais de bênçãos para as outras pessoas. Cuide da minha vida, cuide da vida de cada irmão aqui que está reunido online, de cada irmão que está reunido em suas igrejas de forma presencial. Abençoe esse distrito, Senhor, para que ele seja uma luz, para que ele seja um exemplo para os outros, e transforma o coração de cada um aqui. Que essa mensagem possa entrar e possa ser significativa
e nos ajuda, Senhor, a permanecer no teu caminho. Dá-nos uma boa noite. Em nome de Jesus. Amém. Então,